Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todos sempre. Amém. Deus seja eternamente louvado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A paz do Obrigado, Senhor. Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. A paz do Senhor, A paz pastor. missionária, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Qual foi a palavra que o pastor Vamos vai tirar tirar? agora Que o pastor aqui. falou que Ô tem Espírito uma palavra Santo, nos fala maravilhosa conosco, para os Pai. irmãos essa noite. Amém. Fala conosco, Senhor. Glórias a Deus, eu creio. Glória a Deus. Aqui a palavra que Deus manda é aqui, ó. Jesus revela os sinais do fim. Glória a Deus, Olha, aleluia. Lucas 21, ó. Jesus Paz, revela Cris, linda. os sinais do fim. Ó, então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinais haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhe Jesus, proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda. Olha, Glória pois a Deus. muitas pessoas virão em meu nome proclamando, ele sou eu. E ainda, chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, glória a Deus, e de revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Amém? Amém. Amém, missionário? Glória a Deus, amém. Olha como Deus fala conosco, né? Sim. Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos avisa antes. Verdade. Amém? Ninguém te pega de surpresa. É. Glória a Deus. Amém? Deus dá sinais quando as coisas vão acontecer. Deus mostra pra gente. Amém? Sinais das coisas que vão acontecer. Aleluia. Porque ele é fiel. Quem anda com Deus tem tudo. Glória E quem anda com Jesus, Aleluia. Satanás não surpreende, não pega de surpresa. Arastre. Porque ele anda no caminho do Senhor. Aleluia. Né? Certa vez Jesus estava andando e ele falou o quê? Vamos andar de dia. Não é verdade? Que você consegue ver. Não é? Aleluia. Consegue enxergar lá na frente. E quando a gente anda com Jesus, é assim. Amém? Amém. Deus, ele tem um cuidado conosco. Ele tem cuidado com você. Verdade. Deus, ele cuida de você. Ele tem cuidado de você. Ele tem te mostrado muitas coisas. Muitas revelações Deus tem te mostrado. Porque ele é fiel na tua vida. Amém? E Deus, ele faz as coisas de uma forma perfeita. Amém? Olha o que Deus fala aqui. Deus fala grandemente. Aqui, ó, Jesus revela os sinais do fim. Amém? Amém. Então Deus, ele olha, ele cuida. Desce ele, Que foi? porque se ele descer por aqui, ele vai se cortar no meio. Ai, meu Deus do céu, vem aqui. Ô, menino terrível. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Pronto. Deus poderoso. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? E Deus, ele fala com você. Então, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Amém? Quantas coisas Deus tem falado com você? Não é? Tem falado comigo, com a missionária. Então, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Porque andar com Jesus não é simplesmente andar com ele. Andar com Jesus é você conversar com ele. É você ouvir a voz dele. Amém?
é você estar preparado para andar do jeito que Jesus anda, as condições que Jesus anda. Né? Porque Jesus ele fala assim, quando você for andar, você não leva nada. Quando você for fazer a obra de Deus, vai do jeito que você está, que tudo ele vai preparar para você. Então eu digo para você que tudo que você precisa, Deus proverá. Deus preparará para você o dia de amanhã. Verdade. Amém? Porque ele não quer que a gente saia preocupado. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo lá. Não. Jesus ele vai preparar para você no caminho tudo que você precisar. Amém? Porque andar com Cristo é maravilhoso. Né? Tem um hino que fala assim, andar com Cristo Tem da Noemi Nonato, andar com Cristo é andar nos espinhos e na hora da dor sorrir e cantar. Tem um hino que fala assim, eu não sei louvar muito bem, mas fala disso. Porque andar com Jesus tem espinhos, tem dificuldade, tem. Mas de todas elas ele te ajuda. Amém? Então tem de bom ânimo. Deus fala para você, tem de bom ânimo. Aleluia. Porque a vitória está chegando, a hora do Senhor manifestar o poder dele na tua vida está chegando. Deus é fiel. Amém? Está chegando o momento. Jesus fala aqui, ó. Jesus revela os sinais da tua vitória. Jesus mostra, aleluia, glória a Deus, o como você tem que se proceder para você chegar até a tua vitória. Amém? Porque ele é bom, ele revela, ele mostra para você, ele entra na tua casa, porque nós estamos aqui orando, mas o Espírito Santo, Deus está aí com você. Amém? Você está recebendo na sua casa a unção de Deus. Aleluia. Você está recebendo na sua casa o Espírito Santo de Deus tocando em cada um que habita aí na tua casa. Amém? Está tocando em todos, porque Jesus ele anda assim e ele vê todo mundo. Aleluia, glória a Deus. E ele toca nas pessoas e ele toca no coração e ele arranca aquilo que não é de Deus da vida das pessoas, do nosso lar, da nossa casa, porque Jesus entrou no teu lar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus entrou na tua casa. Glória ao Pai, glória a Deus. E ele tira aquilo que não provém dele. Verdade. Jesus tira, e quando o inimigo se levanta, Jesus põe ele para o chão de novo, porque Jesus está aí. Você permitiu que Deus entrasse no seu lar e fizesse morada. Glória a Deus, né? Como fez aqui conosco. Quantas vezes nós estamos aqui orando, quando chega alguém que não é de Deus, ele vai embora, porque aleluia, Deus não permite que fica, porque o próprio Deus incomoda as pessoas, porque Jesus incomoda, missionária. Amém? Aqueles que não querem compromisso com Deus, Jesus incomoda. Aleluia. Amém? Eles não se sentem bem, glória a Deus, porque a presença de Deus é na tua vida, é na minha vida, é na casa de Deus, e a tua casa é a casa de Deus. Aleluia. Profetiza isso, amém? A tua casa é casa do Senhor, como disse Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E nós declaramos isso, que vamos servir a Deus e Deus está presente. Amém? Então não duvide disso, Deus está presente na tua casa. Deus faz morada aí no teu lar. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que andar com Ele. Amém? Agradar a Deus. Você tem uma pessoa na sua casa que é bem-vinda, a gente não agrada? Não é verdade? Tem um louvor que diz assim, tua casa é minha casa, né? É a casa de Deus, entendeu? Não é pessoa chegando e falar, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou mandar e é aqui que eu vou dar as regras. É verdade. Glória a Deus. Porque você entregou a Deus e Deus é na tua vida. Deus amém? É fiel. Entendeu, né? o recado? É verdade. Deus está aí contigo, né? Deus é na tua vida. Amém? Então, quando Deus entra, nós permitimos que Deus entre, nós temos que agradar a Ele, fazer as coisas que Ele gosta, né? Servir a Deus com excelência, servir a Jesus com excelência, fazer aquilo que Ele ama, que é o nosso coração, fazer de bom grado ao Senhor, e Ele faz morada, amém? Então, aquele que é bem-vindo no teu lar, glória a Deus, e que é bem-vindo é Jesus Cristo, amém? Esse tem que ficar, esse tem que agradar a Ele, porque Ele é fiel, amém? E os anjos do Senhor falam amém, aleluia. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que glorificar o nome de Deus, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você pode fazer prova de Deus. Quando você agrada a Deus, Deus acrescenta algo na tua vida. Amém? Deus acrescenta algo na tua vida, porque Deus veio para pôr tudo em ordem. Aleluia. Tudo no lugar certo. Aleluia. Porque os finais estão chegando. O fim dos tempos, aqui é a palavra que nós demos. Glória a Deus. Jesus revela os sinais do fim. Amém? Ele sabe de tudo. Glória então ele a tem Deus. que estar contigo. Ele tem que estar presente na tua casa. É assim que ele quer que você sirva a ele. Amém? Porque Deus tem uma obra para fazer, né, missionário? Tem. E quando Deus fala que revela que os sinais é para a gente poder, toma posse. Toma posse dos sinais. Verdade. Porque o que é revelado pertence a nós. O que não é revelado, Deus faz. Mas o que é revelado a nós pertence a nós. Porque Ele é fiel. Não é, missionário? É verdade, pastor, é verdade. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Então, se Deus tocou no seu coração para orar, ore. Se Deus colocou no seu coração para fazer jejum, faça. Aleluia. Se Deus colocou no seu coração de colocar louvor dentro do teu lar, coloca louvor. Não é verdade, missionário? É, pastor. Se Deus colocou, faça, porque você está agradando a Deus, você está fazendo algo que Deus se agrada, está servindo a Ele com excelência. Amém? E Ele vai retribuir para você com grandes bênçãos, com livramentos, com testemunho de vitória. Aleluia, glória a Deus. Porque muitos pecam, né? A palavra do Senhor não fala assim, erreis por não conhecer a palavra de Deus. Né? A gente por não conhecer, mas quando nós andamos com Cristo, Ele nos revela as coisas dele. Amém? Ele nos revela de forma grandiosa para mudar a nossa vida. Amém? Então profetizo na tua vida que Deus está mudando a tua vida com honra, né? Para você viver a grandeza de Deus, né? Que é a vontade de Deus, a palavra do Senhor nos fala que é boa, perfeita e agradável. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. E é assim que nós temos que tomar posse dessa palavra, que ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que viver isso, porque nós servimos um Deus vivo que reina e mora conosco no nosso lar, na nossa casa. Amém? Glória, tem um hino que fala aqui que se estás aqui, Senhor, vivendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Né? Estás aqui, mudando os destinos. Glória a Deus. Glória a Deus, eu te adorarei. Amém? Porque Deus é bom demais. Amém. Deus é bom demais, missionário. Amém. Não é verdade? Glória a Deus. Alice é. Glória a Deus. Alice. Alice, mas a Alice está com ela, né? Tá, quero crer. Tá, sim, com certeza. Se não tiver, está dormindo, mas acho que ainda Deus tá é fiel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, missionária? Deus está contigo. A Bíblia diz, se você está agradando a Deus, você está entristecendo? A Satanás, né? É verdade. Então vamos agradar a Deus, né, irmãos? Vamos agradar a Deus. Vamos Aleluia. agradar a Deus porque Ele nos agrada. Darlene, Deus fala para você preparar a mala. Aleluia. As malas. Amém? Xarabastu e decantas. Eu ia te dar esse recado hoje, mas eu falei, eu dou na live, né, pai? A Mari falou assim, Alice está falando boa noite. Tá vendo? Falei que ela está lá. Boa noite, boa noite, Alice. Alice. Nós te amamos muito. Glória Que saudade de você. Acostumada a ver todo dia, a gente estranha, né? Meu Deus. Tá falando de tudo, irmãos, e mais um pouco. E hoje eu não a vi, porque ela ficou com o pai e a mãe. Ontem também não. Você vai trabalhar amanhã, Mari? Glória a Deus. Ela vai responder. De amém, amém, é verdade. Ela respondeu o que, amém? Não, ela ainda não respondeu. Ela vai responder. Vai. Vai trabalhar? Glória a Deus. Não sei, não falou ainda. Mas né? ela vai responder. Glória a Deus. Não vai não. Ah, então. Porque senão eu ia buscar a Ágata hoje, né? Mas ela não vai, pega amanhã. Busca amanhã, então. Glória a Deus. Porque senão é um desencontro. A Mari tem semana que ela pega a semana inteira de folga, irmão. Serviço bom esse, né?
Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Mas quando vocês orar, apresenta minha nora, o esposo dela, que é meu filho, Aleluia. A neta, que é minha neta, a filhinha, né, que é minha neta, que ela anda o dia todo nessa ambulância, para cima e para baixo. Você já viu que a ambulância passa para gente, da velocidade, né? Verdade. Como diz aquele programa na televisão, uma velocidade. Então, guarda para Deus, orem para Deus guardar, dar livramento, e Deus tem dado, né? Amém? Glória a Deus. Deus verdade, é maravilhoso, Deus é bom. Né, Alice? Eu te amo, hein? Olha o teu vô Ilha aqui, ó. Ela fica lá na live e fala, fala, você vai orar hoje, Alice? Vai orar para as irmãs? Vai dar a paz do Senhor para as irmãs? Dá? Ela pega a Bíblia, tem que ser Bíblia, não é qualquer livro não. Você dá os livros para ela e ela fala, esse não é a Bíblia. Esse não. Esse não. Aí ela pega e fala, vou para a live, já senta aqui é o cantinho da live, olha para cá e gracinha, né? Aprenderam já, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, obrigado, irmãos. Senhor. Deus é bom e este mês é um mês maravilhoso, é um mês em que Deus vai Eu creio, nos Senhor. honrar. Amém. Né? Em que Ele vai nos surpreender. Escrevam bem isso. Ele vai nos surpreender e vai fazer o impossível Amém. tornar possível na minha e na tua vida. Amém? Aleluia. Pode ter certeza, porque o Espírito Santo de Deus é fiel. Que todas as provas que Ele nos colocou este mês, aleluia, Jesus, nós conseguimos passar com honras. Né, pastor? Verdade. Com honras. Em nome de Jesus. E é por isso que fiel. agora Ele começa a nos entregar as bênçãos prometidas. Amém? Aleluia. Porque Ele é aquele que faz de um dia... O que Ele faz? Te peguei, hein, pastor? Deus, irmãos, Ele não precisa de tempo para operar na nossa vida, né? Porque Ele faz de um dia tornar 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não é isso, pastor? O tempo dele é verdade. Amém? Porque Ele é dono do tempo, Ele é Glória dono da nossa bênção. A nossa bênção não está mais com os nossos adversários. Eles não têm mais acesso Amém. às nossas bênçãos. Eu creio. As nossas bênçãos estão na mão do Senhor Jesus. Aqueles que queriam ver a nossa derrota, eles vão ver a nossa vitória. Aleluia. E vai ser muito mais do que nós esperamos. Amém? Amém. Marca isso que Deus está mandando falar para vocês, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus. Você está esperando algo muito pequeno perante o Deus grande que você serve. Olha, aleluia, pastor. É verdade, Bem, Pai. Eu tomo posse. Oh, glória a Deus, é verdade, Ele Senhor. é dono do ouro creio, e dono Senhor, da do prata. poder, Pai. Amém? Amém. E Ele nos ama. Então, você já imaginou e o que nós passamos? Eu mesmo passei só Jesus. Só passei porque Ele passa comigo. Verdade, senão, Senhor. não passaria. Não. Não é, pastor? Impossível. Senão, não passaríamos. Aleluia. Vamos colocar no plural, Verdade. né? Então, irmãos, confia no Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus. Ele cria umas situações para nos ajudar que na hora você não entende. Não dá para questionar. Só na hora que passa você fala, foi Deus. Foi Deus, sem sombra de dúvida, foi Deus. Aleluia. Amém? E foi Deus que está fazendo... Foi Deus não, é Deus que está fazendo algo muito grande na vida da Josi. Amém, Josi? Amém. Deus está Glória a fazendo Deus. algo muito grande na tua vida. O que ela está falando aí? Ela está falando amém. Na tua vida, que você vai falar assim, Jesus, o Senhor é maravilhosíssimo. Amém? Verdade, Senhor. Ele está fazendo algo, irmãos, muito grande. Que Ele pega o pequeno e torna grande. Glória a Deus. E pega o grande e torna pequenininho. Verdade, torna Senhor. nada. Ele está falando que Ele é. E as nossas bênçãos não estão na mão de outros, não. Estão nas mãos dEle. Nas duas mãos. E Ele está pronto para nos entregar e falar, olha filho, olha filha, eu não
prometi, agora estou cumprindo. Recebe, Aleluia. Cris, Glória a a Deus. benção que Eu Deus creio, Pai. já está embaladinha, preparadinha para te presentear. Amém? Amém, Porque Ele Senhor. é fiel. Obrigado, Recebe, Jesus. Ele é fiel, Ele é Deus, Ele é amor. Amém? Deus é amor, pastor. Verdade. Deus é amor. Deus é. Deus não tem ressentimento. Se Ele promete, Ele cumpre. Passe o que passar. Pode chover, pode fazer sol, pode relampear, pode acontecer o que acontecer. Oh, mas que glória a Ele Deus. vai te abençoar, Amém. Ele vai te abençoar. Amém? Em nome do Senhor. E Ele me fala, e todas as palavras que temos tirado, Ele tem Aleluia. falado que esse mês, amém? Amém. Esse mês é esse mês. Então, irmão, se Ele fala esse mês, não foi o mês passado. Né? Porque às vezes, ai meu Deus, será que eu perdi aquela bênção? Né? Não perdeu, não. É este mês, então, este mês que Deus vai entregar o que você pediu. É esse mês que Ele vai mudar a tua vida. É esse mês que Ele vai alegrar o teu coração. É esse mês que Ele vai dar a tua casa. E para Ele terminar e fazer e te dar essa documentação, não precisa de mais nada. Ele nos provou. Glória Amém? a Deus. Provou é verdade, ali, Pai. é uma prova dura, né? Aquelas provas de fogo mesmo que você tem que falar, meu Deus, e agora? Você foi provada, mas foi Verdade, Senhor. aprovada. Glória a Deus. Há uma grande diferença de ser provada e aprovada. Amém? Então, vocês foram aprovadas. Cris, você foi super aprovada. Você está aprovada. Glória a Deus. Amém? Amém. Darlene, você, o Wellington estão aprovados. Não tem nada e nem ninguém que tire de vocês o que Deus prometeu para vocês. Karine, a vitória é sua, Amém. Karine. Glória a Deus. A vitória é sua, porque Deus te honrou. Amém? Deus te honrou, você foi provada, mas foi aprovada. Glória Porque a Deus. Deus, Ele é fiel, Ele é bom, é maravilhoso. Amém? Quem te prometeu não foi o homem, não foi a mulher, foi o Espírito Santo de Deus. Glória a Ele Deus. não se arrepende Obrigado, das Jesus. promessas, né, da sua vida. E você continuou, sofreu, foi humilhada. Mas aonde for, irmãos, tem pessoas que eu oro. Vocês acreditam que o diabo humilha dentro da própria igreja, pastor? Não é? Verdade, Dentro da, você já pensou? Deus. Você ser humilhada num lugar, em outro, no serviço, né? É normal, é comum, mas dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Você acha que Deus não está tomando as suas dores? Aleluia. Você acha que Deus não está vendo? Xarabre, asturiandas. Oh, glórias Glória a Deus. Deus. Ele está Graças a sim. Jesus. E Ele fala que Ele que vai te honrar. É Ele quem vai te exaltar. Deus me dá esse nome aqui com letras de ouro, assim, ó. É Ele que vai te exaltar. Você já viu uma exaltação de Deus? É tremendo. Glória a irmãos. Deus. É tremendo. Amém? Amém. E ele trabalha no oposto do nosso adversário, né? Porque Deus, ele nos dá a bênção, né? Amém. E o inimigo quer nos dar desgosto, nos entristecer, Verdade, né? Senhor. E Deus é verdade e o diabo é o pai da mentira. Então é o contrário, entendeu? Então pode descansar. Descansa no Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus. Deus é bom. Ele é Deus é fiel bom. e Ele te ama. Amém? Amém. Deus seja louvado. Quando Ele diz sim, sim, não, não. E Ele diz sim para você, não é, É pastor? verdade. Ele diz sim para você, é sim, porque Ele te ama, Ele te conhece. Amém? Amém. Ele é contigo. Deus seja louvado. Deus Qual é a maravilhoso. palavra, pastor, que o senhor tem aí? Eu li aqui, Jesus revela os sinais do fim. Tá no fim mesmo, né, irmão? Tá Verdade. chegando. Que você vê essas bênçãos se cumprindo, essas coisas aí que o homem sempre dá um jeitinho de consertar. Vem uma bola de fogo lá do céu. E são sinais, tá no livro, né? Verdade. O livro que eu digo tá na Bíblia. O povo já fala que é um lixo, né? Que é um lixo lunático, né? É um
Galáctico, sei lá, né? Não sei se é lunático ou se é galáctico. Verdade. Fala que é um lixo. São Verdade. sinais de Deus, irmãos. Está se cumprindo tudo, se cumprindo tudo. Irmãos, quando nós víamos avião caindo, você já viu quantos e quantos acidentes com o avião? Verdade. Né? O espírito da morte, ele vai ser preso. Porque vocês viram agora, e ele sabe disso, porque vocês viram agora quantas mortes estão acontecendo. Eu contei esses dias, eu cheguei e falei, né? Tem gente morta esperando lugar para velar. Falei, meu Deus, será que vai ser aqui? Antigamente chegava numa casa fazer uma visita e tinha um morto lá na sala, em cima da mesa. Falei, ai mãe, não vamos não, vamos voltar. Aleluia, Deus. Né? Mas era assim, será que vai ser assim agora? Vai velar os nossos mortos aonde? Porque os velórios estão lotados. É verdade, Senhor. Ao final dos tempos. Porque quando Jesus prendeu o espírito da morte no final dos tempos, muitos vão preferir morrer, e o espírito da morte vai estar preso, a pessoa vai se quebrar todo dia, mas não vai morrer. É pular de prédios, a Bíblia fala, vai pular de prédios. Verdade, O carro vem, pula na frente do carro para se matar, não vai conseguir? É terrível, não é? Verdade. É a vinda de Jesus, é a vida do Filho do Homem que está próxima. Alabastu e cantarabaixo, e mesmo assim ainda tem gente com o coração endurecido. Mesmo assim tem gente brincando com o nome do Senhor, duvidando. E ele deixa bem claro aqui na palavra que todos os pecados não serão perdoados, menos contra o Espírito Santo de Deus. Amém. Ele é bem claro. Verdade, Senhor. Você pecou no último dia, lá na agonia, você fala, me perdoa, Senhor. Ele fala, está perdoado. Porque ele é bom, né? Glória a Deus. Mas contra o Espírito Santo de Deus não terá perdão. Tá a Bíblia. Hoje você entra na internet, você vê o povo brincando. Até crente, irmãos, até crente. Brincando com o Espírito Santo de Deus. Os sinais, né? Verdade. Eu falava para a mamãe assim, mãe, quem acha, quem que vai brincar com o Espírito Santo de Deus, mãe? Essas coisas, né? Verdade. Porque a gente sempre teve, minha mãe, meu irmão, nos ensinou a ter respeito, né, com as coisas de Deus. A minha mãe falou, então você aguarda para ver. Aguarda, você vai ficar olhando aí, você vai ver avião sem ser o piloto, né? Avião sem piloto, vai sair de lá sem piloto. O piloto já pula antes, né, irmão? Cai antes. Aleluia. Então, irmãos, tudo se cumprindo. Enchente, fogo. Verdade. A maldade do ser humano, vulcões. né? É verdade. O ser humano está cada maior. dia pior. É verdade. É muito difícil você ver alguém bom. É muito difícil. É verdade. Difícil. Amém? Então, e ele preparou um lugar maravilhoso para nós. Não é, pastor? É verdade. Ele preparou um lugar maravilhoso para nós, para mim, para você. Amém? Verdade, Senhor. Cidade, né? É verdade. Uma cidade linda, maravilhosa, onde não vai ter dor, não vai ter fome, não vai ter sofrimento, não vai ter choro nem tristeza, né? Nada. Glória a Deus, é assim mesmo. Lugar lindo, irmãos, lindo. Tem uma árvore que dá frutos o ano inteiro. Olha que bênção. Verdade. Que lindo que é o céu. É para lá que nós vamos morar. Em nome de Amém? Jesus, é verdade. Então vale a pena ficarmos firmes, obedecendo a Deus, praticando o bem, ajudando os menos, né? Verdade. Menos o quê? Menos favorecido, né? Isso, verdade. o pastor falou que eu ia falar. Ajudando os menos Eu ia falar, ajudando é menos os necessitados, mas ajudando os mais necessitados, né, irmãos? Verdade. Vai ser lindo. E hoje você vê o quê? Você vê o povo querendo ajudar rico. São poucos o povo que ajuda os pobres. Verdade. Você pode contar nesse dedo da mão. A maioria quer agradar os ricos, né? A verdade é essa. Quer agradar quem tem, né, irmão? Quer vai agradar quem tem, não vai receber nada. Ainda vai agradar quem tem. E quem Jesus fala o quê? Aquele que ajuda os pobres e necessitados empresta a Deus. É verdade. Não é aquele que ajuda os ricos. Não, o povo quer ajudar o rico. Eu vejo ele todo dia.
É Mas verdade. Deus te vê com Aleluia. outros olhos e Deus te Deus é conhece. fiel. Glória a Deus. Continua firme e forte, continua crendo, fazendo a obra de Aleluia. Deus, porque grande, mas grande mesmo é a sua vitória. Amém? Verdade. E é esse mês de maio, junho, que Deus vai recompensar. Se bem que nesse mês passado, Deus abençoou muito a vida de muitos cristãos. Ele honrou com casamentos. Glória Quantos a Deus. casamentos certinho Deus está colocando a vida Verdade. no altar? Colocando em Isso é ordem, Deus né? trabalhando. Verdade. Para amanhã ou depois o diabo não chegar, porque o diabo vai chegar, viu? Com certeza. Vai falar, você vai levar? Ah, tá amigada, não tá casada É, não, viu? O tá em diabo só vai pecado. falar isso. É. Tá em pecado, você vai levar? Olha como ele fala com ele, Jesus. ele é astuto. É. Então Deus já tá, ó. Débora, casa da igreja. Pegar a Débora aí. A Débora tá na live? Tá na live. Ela falou amém ali. Né? Glória a Deus. Débora, casa na igreja. Josi, pega o Josiel, vai fazer o casamento bonitinho. Então, as mães, os filhos estão rebeldes, só que agora eles vão voltar a obedecer os pais como pequenos. Porque a salvação é individual. Né? Verdade. Então, minha mãe vai para o céu, na hora que ela for, eu seguro na mão dela, eu quero ver se ela vai soltar a minha mão. Não vai dar tempo para isso. Verdade. Né? É Ele fala, individual, se né? um estiver É em cima verdade. da casa, o outro não vai lá avisar que Não Deus tem. está voltando, porque não vai dar Não tempo. vai dar tempo. Amém? Então, irmãos, é muito lindo a vinda de Jesus, Verdade. é muito lindo e eu quero te ver lá no céu. Amém? E você também quer me ver no céu, quer ver os seus filhos, a sua família, né? Verdade. Porque Deus não tem prazer no sofrimento. Então, vamos praticar o que está escrito aqui, ó. O que está escrito Aleluia. aqui. É verdade, Porque Senhor. é Deus que está escrito. Tem muita gente hoje, irmãos, querendo, achando que tem poder. Esse dia uma pessoa jogou uma praga em mim, aí eu dei tanta risada, mas eu ri. Não foi, amor? Foi. Nós rimos assim quase meia hora. Ah, se ela não fizer isso, ela não vai receber. Ai, irmãos. Aí eu olhei e falei, Aleluia. Aí eu peguei, ainda falei uma coisa, Deus falou, ó, né, que a minha mãe sempre fala, praga de urubu. Aí eu não quis completar, porque da minha boca não sai mais isso. Mas aí na hora eu tirei, eu falei, imagina. Porque antes de eu falar uma coisa, Deus manda eu falar, eu consulto Aleluia. Deus. É verdade, Antes de eu sentar aqui, eu falo, Senhor, seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Mas não deixa eu usar o Senhor. E é óbvio que Ele não vai deixar. Verdade. Agora tem gente que é sem vergonha, tem muita gente sem vergonha, que se diz crente, entre aspas, que acha que é santo, que tem poder, tem tanto poder que está aí. Ó. Verdade. Aí Deus falou, filha, você me conhece. Então, eu não tinha bloqueado, não, mas eu vou bloquear. Aí o William falou, não, bloqueia não. Falei, mas eu não gosto de ficar vendo, eu gosto de bloquear logo e pronto. Né? Aí não faz isso. Mas como já logo eu vou trocar de aparelho, então tá bom assim. Amém, irmãos? Amém. Então, vocês não ligam, porque isso é falta de ler Bíblia, falta de conhecer a palavra. Verdade. Nenhuma palavra dirigida contra você te atingirá. Verdade. Porque enquanto isso eu estou vendo Deus me usar ricamente. É o sinal que Deus é comigo, é com você. Você vê uma pessoa falar, irmã, eu fui curada. Irmã, eu estou empregada. Eu vendo a Sueli nessa live, eu fico feliz. Vendo a Darlene nessa live, eu fico feliz. Vendo o Wellington nesta live, eu fico mais feliz ainda, dou glória a Deus. Aí você fala, mas por que a irmã fica mais feliz ainda? Porque ele sofreu muito esses tempos para trás. Aleluia. Ele sofreu demais. Verdade. Porque você sofrer por você ter feito uma coisa, é um tipo de sofrimento. É verdade. Agora, se você não fez e sofrer, é outro. Harakan, Tarabás. É a injustiça, né? Não é? É verdade. Então é Deus, irmãos. Oh, glória então a Deus. você vê que assim Deus mesmo, é contigo, Deus é na tua vida. O que você fala para mim, fica para mim. Nem pro William eu conto muitas das vezes. Agora você tem um problema para resolver com você, não partilhar. Eu vou contar lá para minha filha, eu vou contar para o outro, eu vou contar para o outro, eu vou falar mentira, ainda vem e fala. Não. Deus falou, aquieta teu coração, descansa em mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Quantas causas você já perdeu? Deus está aqui, falou agora.
Glória a Nunca Deus. perdi uma causa na justiça. Nunca. Amém? Amém. Por quê? Porque Deus é comigo. Amém, irmãos? Amém. Porque eu não sou até meio-dia eu não sou uma coisa, e vocês também não são assim, não. Meio-dia para tarde você é outra? Não. Você é de Deus, sede de Deus sempre. Amém. Amém? Eu pratico aquilo que Deus me ensinou. Eu vivo aquilo que Deus me ensinou. Eu sou abençoada. Amém? Porque Amém. eu tenho prazer em abençoar o meu irmão. Meu irmão não é de sangue, né? Meu irmão, assim, de carne. De carne não, né? Meu irmão Em Cristo, né? não é de sangue, é de Verdade. carne. Irmão em É Cristo. irmão é em verdade. Cristo, Aleluia. irmão que não é irmão. Eu tenho prazer de ajudar o próximo. Eu tenho. E por isso que Deus me ajuda. Às vezes ele me ajuda com aquela pessoa que eu nunca, jamais imaginei. Mas aí Deus fala, lembra quando você orou para assim, assim, olha aí, a vitória. Amém. E é assim que nós temos que agir, porque lá no céu nós vamos morar juntos, nós vamos nos encontrar. Amém? Verdade. Porque a hora que ele aparecer ali nas nuvens, ele vai nos chamar pelo nome. Aleluia. Verdade. Ele vai nos chamar pelo nome e vai desmascarar aqueles também pelo nome, na frente de todos, dos anjos, na frente de todos, irmãos. Todos nós vamos prestar conta, né? Diante Agora, do tribunal aquilo de que Cristo. você deixou Verdade. lá no passado, se arrependeu, ele não vai lembrar. Verdade. Amém? Jesus Mas é... aquilo que você faz passando por crente, passando que eu não sei porquê, né? Porque por mim, quem não é crente não passa por crente, não. Porque vai ser lindo você prestar conta ali para Jesus na frente de tudo e todos. Amém? Glória Então, a irmãos, Deus. o pastor tirou. Vocês podem pedir o versículo, porque a palavra foi maravilhosa. Jesus Obrigado, está Senhor. voltando. Ai, irmã Divina, eu ouço isso desde que eu era pequena. Mas agora você já cresceu, né? Você cresceu, você já está grandinho, e Aleluia, ele está falando, Jesus. e ele está voltando. É verdade, E Senhor. quando você era pequeno, não tinha as coisas que estão acontecendo agora. Sinais, Amém? né? Verdade. Em pleno século 25, né, a gente vê essas coisas aí acontecendo. Amém? Amém. Então, irmãos, confia no Senhor, creias, procura fazer o bem, andar com santidade, né? Esposo, respeita suas esposas. Esposas, respeitai seus esposos. Filhos, respeitai pai e mãe. É um dos mandamentos da Bíblia. Amém? Então, irmãos, Deus seja louvado. Olha, a Cris está pedindo 3, pastor, leia. A Cris está pedindo 3. A irmã Sônia está pedindo 23. A Débora, pastor, me ajuda em oração, está pedindo 4. A Débora pediu 4. Então, pronto. Glória Agora a você sabe os números Deus. que eu falei. Olha lá, o 4 diz assim, ó. Sejam humilhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Ó, tá vendo? Retrocedam envergonhados e sejam aniquilados os que tramam Compre mim. a minha ruína. Tá, olha aí, Amém. o que eu estava falando, eu não Verdade. sabia que o pastor ia tirar, mas Deus está aqui. Ó Glória Deus a falando. Deus. Então é isso é com você. Verdade. Ó quem tenta tirar a tua vida. É o Pensa 4, que não né? tem Esse alguém aqui, aí verdade. tramando em tirar a tua vida, mas só trama. Verdade. Ô, Porque glória a Deus Deus. é a vida dele, a pessoa que te deseja o mal é a vida dele que vai perecer. É assim que Deus é. Deus é justiça. A justiça cabe a Deus. Amém? E ele faz. Qual foi o outro que eu Glória te a falei? Deus. A Cris sempre pediu 3? É. Glória a Deus. E a Ó, Valquíria, o 10. ó, o 3 diz assim, ó. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Tá vendo? Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Amém. O que nós estávamos falando, que eu Verdade. estava falando, Deus está usando o pastor ali na palavra. Amém? Deus é a tua salvação. Para quem você leu isso? A Cris, né? Pediu 3? É. Foi pra Cris. Então, tá vendo, Olha Cris? como Deus é bom. Cris, você não precisa justificar nada, porque Deus te conhece, Cris. É. Porque se você ainda chegar em alguém e falar para a pessoa, eu não falei isso, eu não fiz isso, a pessoa vai falar, falou sim, você fez. Mas Deus que está falando aqui que Ele te conhece. Deus, Ele que te formou o teu caráter. Aleluia. Ele te conhece. Você não precisa justificar nada para ninguém, porque Jesus te justifica. É verdade, Pai. Eu conheço a Cris,
só nas lives. Mas há uma comunhão entre eu e ela muito forte. Glória muito a grande. Deus. Olha o título da palavra. Porque servimos o mesmo Deus, o mesmo Pai. Verdade. Amém? O título, o Senhor é o vingador. Aí. Amém? Deus É bom Deus demais, que vingue, né? mas, Verdade. Senhor, tá aí, ó. Glória a Deus. Ele é fiel, irmãos. Deus é bom demais. Eu amo Deus. E vocês, a Darlene que é o 5, pastor. Amém. E vocês pode pôr aí, pode pôr, porque o pastor já esqueceu tudo aqueles números que eu falei para ele, tá? Não esqueceu? Olha o 5, olha. É para Darlene, A Darlene, 5, né? é. Ó. Cris está falando verdade, amém. Deus te abençoe, hein, Cris? Glória a Deus. Ao 5, ó. Assim que a leoa percebeu que a sua esperança não se cumpriria e seria frustrada, quando viu que se fora a sua grande expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão robusto e corajoso. Amém. Amém, glória. Olha aí, É tá verdade mesmo, né? Ê, Darlene, você é benção pura. Guerreira, Você não né? leu 10 para Verdade. Valquíria, pastor? Ainda não. Nossa, faz tempo que ela pediu. Glória a Deus. 10 para Valquíria. Deus é contigo, Darlene. número Olha aí. que benção. Deus é contigo, você é uma leoa mesmo, a gente sabe disso, É. né? E Deus está falando agora para todos vocês. A Darlene é uma leoa, é uma Verdade. pessoa batalhadora, uma pessoa batalhadora ou batalhadeira? Acho que é batalhadora, né? Batalhadora. Que Verdade. trabalha, que corre atrás, que nunca comeu o pão da preguiça. Como esposa é uma excelente esposa, como amiga é uma excelente amiga. Deus é bom Queria demais, tanto né? que ela morasse perto de mim, mas ela mora tão longe. Mas em breve estaremos morando perto, né, Darlene? Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel. Nós vamos morar tudo no céu. Pertinho uma da outra. Amém? Entende o recado de Deus aí. Glória a tão pedindo Deus. 18. É o 10, né? Que você pediu? Hum? O 10, né? Que você falou para a Valquíria, né? É. Ó, o 10 diz assim, ó. Elias respondeu: em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber, o meu arrebatamento não se fará. Aleluia. Olha que palavra, hein, Tá Valquíria? Não pode desistir, Valquíria. Desistão, que a tua bênção está pertinho, pertinho. Verdade. Quem está pedindo Persista. 18 é a Karina. Persista que 18. você vai conseguir. Glória a Deus. Karina pede 18. 18. Aleluia. Eu creio muito, Darlene, nisso, já está selado. Em nome de Jesus, selado, assinado. Fala. Corre, pastor. O 18, né? Hum. A Karina, ó. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes admoestou: não vos dissera que eu não fosseis? Amém? Glória a Deus. Sueli está pedindo 8. Amém? Glória a Deus. Se for 18, nós lembra, né? A Karina, né? É. Ó, aí tá vendo, Karina, que benção? Né? Ela falou, né? Ó, glória a Deus. O Sueli que é Deus 8. é fiel. Fala, Deus, Fala, com a tua Jesus. filha. Fala Glória em a nome do Deus. Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Eu tenho 8 aqui, pastor. Aqui, ó. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Amém. Tudo Verdade. passa, Sueli. Não é assim que você tem entregado na mão de Deus? Tudo passa, tudo passa. E Deus está falando, é verdade. É verdade. Tudo passa. Só a palavra de Deus que não passará. É verdade. Amém? Às vezes, hoje, irmãos, eu estou por cima. E amanhã? Essa palavra quer dizer isso. É verdade. Hoje eu Glória a estou Deus. rica. Harabasturiandas. E amanhã? O amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos o dia. Por que Deus não deu
poder para nós sabermos o dia do amanhã. O muito que a gente sabe é que amanhã você tem que levantar cedo e trabalhar quando tem um emprego. Aracanta, arabasturiandas. Aleluia. Quando se tem um emprego e quando não tem. E amanhã, hoje você está bonita, você está formosa, o homem está bonito, está formoso, tem sua casa. E amanhã? Aleluia, é verdade, Por Senhor. isso, irmãos, nós temos que descer na olaria de Deus. Pare e pense no amanhã. Meu Deus, se acontecer uma coisa para mim amanhã, assim, quem vai me acolher? Arabarabarabastu e canta labás. É um amigo? Aleluia. Peça a Jesus. Deus para que você tenha mãe, que mãe faz, pastor, mãe faz essas coisas. Mãe. Tem coisa que Peça só a mãe- Deus para que você só tenha. mãe suporta, E né? hoje tem Verdade. umas mães que só pela misericórdia de Deus, né? Mas é quem que Deus vai cobrar para cuidar de você Garcia, a Ágata ou a Yuri? A Ágata. Pede para Deus cuidar, te orientar, te mostrar, né? E dar vida e saúde para sua mãe, porque ela vai estar sempre com as mãos. Pode ser a pior mãe do mundo, irmãos. Mas ela vai estar, ela te vê na rua, ela vai sair da rua e vai te acolher. Harabre as crianças. Amém? Por quê? Porque Deus abençoou as mães. Né? Abençoado é o ventre. E aqui ele fala, filhos, respeite sua mãe, né? Respeite seus pais, sua mãe. Hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia você vê pessoas com mais carinho com um animal, do que com a mãe. Não é? O mundo está assim. É por isso que Jesus está voltando. Mas ele ainda está dando oportunidade para nós nos arrependermos. Dá tempo de correr atrás. Verdade. Dá tempo de bater na porta lá e falar: oi, mãe, sou tua filha. Está precisando de um copo com água? Está precisando que eu passe uma roupa? Que eu lave? Harabasto. Você já visitou sua mãe hoje? Deus está falando com 10 pessoas aqui na live. Tem 10 pessoas nessa live? Deve ter, porque Deus falou, estou falando com 10 pessoas. Verdade. Ei, harabre asturiandas. Mas a minha mãe não liga para mim, o problema é dela. O importante é que você tem que ligar, porque foi ela que te teve, não foi você que teve ela. Se põe no lugar dela, você gostaria se o seu filho ou sua filha fizesse isso com ela, com você? Então, irmãos, vamos descer. Eu tenho aqui 2 netas que elas ficam comigo. Ficava, né? Agora, graças a Deus, a Yudi está aí, diz que casou, né? Está morando aí com a família do namorado. Mas eu sempre falei para elas, por pior que seja sua mãe, ela é sua mãe. Não é? Ela é sua mãe. O que ela fez para você, ela vai pagar. Mas o que você está fazendo para ela, você vai pagar 10 vezes mais. É assim a lei de Deus, não é? Verdade. Então, irmãos, respeite. Respeite seus pais. Respeite. Olha o que Deus está pedindo aqui essa noite. Glória a Olha Deus. para o lado, olha para trás. Amém? Dá um abraço, dá um beijo. Aleluia. Glória a Deus. Para que tudo corra bem com você. Para que tudo se dê bem na sua vida. Não é assim que diz a Bíblia? Para que seus dias se prolonguem, né? Verdade. A mamãe tinha um ditado Obrigado, que falava assim, olha, uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. Verdade. Entendeu o Meu ditado? Deus, Uma mãe é para 10 filhos, e é verdade, irmãos. Uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. A irmã Sônia pediu 23, ó. Faz tempo. É o 23. Você já não leu? Não. O 23 diz assim, ó. E vós sois de Cristo, Aí, e Cristo de Deus. tá vendo? Amém.
Irmã Sônia, Verdade. tua vida está no altar de Deus. Amém? Tua vida está no altar. E quem falar o contrário, fala, lê a tua Bíblia. Você tem Bíblia? Então chega na tua casa, você lê. Depois, não sei aonde, fala assim para a pessoa, não sei aonde, mas lê lá, de Gênesis e Apocalipse, que você vai achar alguma coisa. Fala assim. Mas na primeira palavra que abrir, pode ser que não, porque não tem o dom da palavra. Aleluia. Mas fala para ela, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus falando com você. Porque Deus é na tua vida, irmã Sônia. Quem falar o contrário, continua não, porque a irmã está incomodando o inferno. Aleluia. Amém? Então, deixa falar. Deixa falar. Agora que Deus é contigo, Ele é. Que Ele é na tua vida, Ele é. Amém? Porque nós entregamos uma profecia, por exemplo, nós que Deus escolheu pela misericórdia, porque nós não somos, eu não sou merecedora, eu não vou falar por nenhum profeta que está nessa live, não vou falar por nenhum pastor, tem vários pastores aí, vou falar, tem um pastor aqui do meu lado, grudado em mim, eu vou falar por mim, amém? Esqueci que eu ia falar. Vocês acreditam? Eu já estou de cabelo branco, você já viu, né? Que tudo que nós... Eu lembrei, Deus está aqui. Ei, esse meu Deus, ele não falha. Irmãos, se cumpre, é Deus na tua vida. Eu entrego um exemplo. Eu entrego a profecia agora para qualquer um de vocês. Para Darlene, por exemplo. Ou para a irmã Sônia. Eu entrego a profecia que Deus mandou eu entregar, porque ele é fiel. E aí o que acontece? A profecia não se cumprir. 2, 3 dias demora para se cumprir. Não é de Deus. Resultado, perde a bênção, porque blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Aí perde. Por isso, se alguém te entregar uma profecia, que se você duvidar que não é de Deus, que é o inimigo, você repreende em espírito. Em espírito, porque o diabo só sabe o que você fala. O que você pensa, ele não tem esse poder para entrar na tua mente, não. Mas se você tem certeza que é de Deus, você fala amém. Porque vai se cumprir. Amém? Glória Só de você falar, aquele irmão, aquela irmã não é de Deus, não. Falou na minha vida, não cumpriu. Se não cumpriu, é porque você não mereceu, Satanás. Se Aleluia. Conserta. Não é? É verdade, pai. Tinha uma pessoa que vinha Deus aqui, é irmão, fiel. tudo errado. Queria fazer do jeito que ele queria. Até que eu pus ele para correr daqui. Que aqui quem põe para correr é primeiramente Deus, depois eu. O William não tem coragem de pôr ninguém. Ele não faz, mas eu faço. Que Deus me deu autoridade. Porque crente sem autoridade... Não, tampa ouvido aí. Agora ele já tem, né, pastor? Crente sem autoridade não é nada. O diabo vai pisar, vai dançar em samba em cima. O cristão tem que ter autoridade do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Deus já veio, Deus já me usou em igrejas grandes, lotadas. É ou não é? Irmão, para aí que o senhor não é de Deus. Irmão, se conserta, que Deus corrige ele, porque eu já corrigi. Deus corrigiu ele no particular e não se consertou. Deus falou, agora eu vou te levar lá porque você vai ter coragem de falar na igreja cheia o que ele está fazendo. Não fiz isso que eu vi esse dia da internet, que aquilo lá era gozação, um cara falando pro outro, você está traindo a tua mulher. Deus não envergonha ninguém, irmãos. Verdade. Mas eu falei, irmão, o que Deus falou pro senhor esse dia? Porque o senhor não deu ouvido, se conserta. Aí ele já fez assim de lá da onde ele estava, porque ele viu, porque Deus toca, Deus faz. Amém. Não brinca com o Espírito Santo de Deus. Para de pôr Deus em prova, coloca em prova teus problemas, teu marido que anda aprontando. Alabastui decanta alabasturiandas. Radai shui decanta alabas. É esse que você tem que colocar em prova. Mas não Deus. Aleluia. Não o profeta, que tanto põe profeta. Ai, meu Deus, será que é? Será é Deus pecar. E Deus não peca. O que a missionária Sônia está falando? Amém. Verdade, missionário. É, verdade sim. Glória a Deus. Será é Deus pecar. Deus não peca, irmãos. Verdade, Senhor. Então, aí para que eu vou parar meu serviço? Eu não ligo não, irmãos. Toca minha campainha, eu posso estar fazendo faxina, fazendo o que for.
Ah, irmão, quero uma oração. Entra, eu oro. Paro tudo. Crente é reparador, são tudo linguarudo. Já tem uma sala lá que ela fica impecável. Não é, pastor? Sim. Ela é impecável, cheirosa e sempre limpinha. Pode, passa direto. Não é revoada, né? Pode direto, entrar direto. Aleluia. Vem. Glória a Deus. Não dá tempo nem das pessoas olharem assim para ver se, né? Aí, Verdade, você ora lá. Ali o poder, a hora que você chega ali, Deus já te toca. Você sente o poder. Nossa, irmã, que sala gostosa, que ungida, abençoada. Deus está aqui, viu? Deus está aqui, ali Deus já começa a me usar e pronto. Alguém está pedindo 19. A Karine. Vai dizer, ô Karine, que Glória Deus abençoe. a Deus. O 19 diz assim, ó. Andando... Karine cortou a profecia, vocês viram, né? Mas amém. Deus sabe das coisas. Olha, andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco, consertando as redes. Amém. Olha, Glória você viu, a hein? Deus. Entendeu, né, Karine? Você viu? Deus vê tudo, né? Deus é fiel. Deus vê tudo, Deus conserta Verdade. tudo. Quem que vai pegar peixe com a rede rasgada, Karine? Amém? Aleluia. Ela entendeu o recado. Olha, a Aparecida pediu 39. Aleluia. Ó, diz assim, ó, o 39. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Olha, Aparecida, que benção. Glória a Deus. É assim mesmo. Aleluia. Quem é multiplicador? Natiele pediu o número 15. Acho que é a primeira vez dela na live, né? Natiele pediu 15. Glória a Deus. Amém, Aparecida, que benção. Né? Deus te deu autoridade, Aparecida. Olha. Tá vendo? Mais. Deus te deu autoridade para falar da palavra de Deus, expulsando o inimigo. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Quem Glória mais? Nath pediu 15, né? Ó o 15, ó. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém, tá bem, irmãos? O que nós estamos falando aqui, ó? Estou falando, Deus me usando e só confirmando na palavra. É isso mesmo. Né? Verdade. Tem uma parte na Bíblia, me fale agora a memória. Arrependei-vos, raça de víboras. A Josi falou assim, ó, é esposa do meu sobrinho, a Natiele. A esposa da... Dá o endereço da live para ela. Então, é ela que tá na live, a Natiele. Natiele, você convidou, né? Isso. Seja bem-vinda, Nath, em nome do Senhor Jesus. Às segundas, às quartas e sextas e domingos. Estamos aqui louvando o nome do Senhor Jesus ou em qualquer edição extraordinária. Né? Se dizer a musiquinha do Senna, pode vir correndo que é Deus chamando. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Lá tem o endereço. Prazer tê-la conosco. Seja bem-vindo. E essa palavra fala também que chegou a hora de Deus fazer a obra na tua vida. Não é? Deus falou chegou no começo da live, É agora. Chegou o momento de Deus abençoar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus é lindo, irmãos. Deus, ele fala aqui, cumpre aí na tua vida. Amém? Porque ele sabe como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo pela fé. Glória Amém, a Deus. pastor? Amém. Pela fé. É verdade. Ela falou assim, ó, é a nora da Rafa. A Josi falou. Ai, que bênção. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Palavra que o Senhor tirou para ela, pastor? Palavra aqui, de que Deus está fazendo a obra. Cumpriu-se o tempo. Olha o que Deus fala. E está chegando o reino de Deus. Olha aí. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá vendo? Amém? Que palavra linda. Amém? Se apega Chegou mesmo. Chegou Deus... a hora, o que não quer Deus, que não quer compromisso Aleluia. com Deus, Deus tira da tua vida. Se quer, Deus deixa na tua vida. É assim que Deus trabalha. Amém? Glória a Deus. Porque Deus não está para brincadeira. Amém? Amém. Deus é lindo, Deus é maravilhoso.
tirou todos os números, pastor. Sim. Olha quem chegou. Glória a Deus. Obrigado. Olha quem chegou. O Josiel pediu o número 2. Não, quem chegou agora foi a Fabiana entrou na Fabiana. live, A né? bênção de Deus. Glória a Deus. Olha aí, Cris, Fabiana chegou. Tua cunhada querida que te ama tanto, Fabiana. Ela ama a Cris, sabia? Amém. A paz, glória a Belinha, que Deus, saudade. a paz, a paz. O Josiel pediu 2 e o Wellington 27. Amanhã eu vou aí, não sai não. Amanhã de tarde. Se Deus quiser. Quem quer Amém? 27? O Josiel pediu o número 2 e o Wellington o 27. Fala, Ó, o Deus. 2 diz assim, ó. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Amém? O 2 para o Josiel. Aleluia. Amém, Josiel? Olha, Glória, que coisa linda, ó. A palavra de Deus, amém? Que vai te dar vitória. Glória Em nome a do Deus. Senhor Jesus, né? Honrar a palavra de Deus, cumprir o que Deus determina. Eu já falei para ele Que que vai- escolhido não tem escolha, É. continue firme e forte. E vai... Mas o cristão, ele sabe o que é certo e o que é errado. Não é? Isso. Eu vou ser assim. Deus falou para mim ser forte, aí bate num filho, bate na mulher. Isso não é de Deus, não. É. Amém? Não é teu caso, é óbvio. Mas eu já estou avisando. Tem gente que fala que, né? Não, eu sou enérgico, tem que fazer isso, meu filho não pode brincar com ninguém, não pode ir na rua. Não, assim não. Entendeu? Tem que fazer a vontade de Deus. Isso mesmo. Amém? Tem que fazer a vontade de Deus, o Pai, porque Ele é Deus. Amém? E vai dar tudo certo. Entendeu? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terminou, pastor? Amém. O Wellington pediu 27. Vamos ler o 27 para ele aqui. Vamos. Olha, da mesma forma, todo aquele que não carregar a sua própria cruz Aí, e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? A Bíblia diz em outras Que palavras, bênção, em né? outro versículo que fala, que é mais simples que esse, que é a mesma coisa, É, que quem não carregar a sua cruz não é digno de mim. é verdade. Né? Tem muita gente que pega a cruz dele e manda para os outros, que não é o teu Verdade. caso, né, Wellington? Pelo que eu te conheço, você carrega a tua e a dos É outros também. verdade. Mas Porque tem o Wellington é que... bênção de Deus. Deus já deu uma cruz para cada um, né? Como diz o Paulinho, né? Cada um tem que carregar a sua cruz. Paulinho é nem verdade. diga os provérbios dele, porque senão já viu. Os verdade. provérbios do Paulinho, só Jesus. Um deles que eu não esqueço, provérbio de Salomão. Glória a Deus. Não são de Salomão, é do Paulinho. Eu peço sabedoria para Deus. Glória a Deus. É Ele verdade, fala, né? Senhor. Urbano, eu peço sabedoria para Deus, porque se eu pedir força, eu mato. De tanto que as pessoas fazem raiva para ele, ele fala que se ele pedir força, ele mata, né? E tem um outro também que ele fala que eu não lembro agora. Não. Glória a Deus. Mas é Amém. assim mesmo. Amém. Deus é contigo, Wellington. Vitória. Deus é na fiel. tua vida, Wellington. Continua assim, firme e forte. Não olha nem para a esquerda e nem para a direita, só para a frente, porque é para a frente que se anda e é para a frente que Deus está dizendo, vem, filho, vem. Amém. Porque Deus tem um ministério para entregar nas suas mãos. Amém? Amém. Então você tem que dar bons testemunhos e você e Darlene já estão dando Glória a Deus. testemunhos de ganhar vidas e mais vidas para Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Deus é fiel. Onde você vai, pastor? Não acabou ainda não? Deus tinha uma palavra para Fabiana. Oh Deus, fala, Senhor. Para com a sua filha, Glória a Pai Deus. querido, Espírito Santo A de Josi Deus. pediu uma palavra também. Ó. Tira a uma palavra para para mim. Fabiana. Vou te ficar agora. Glória a Deus. Fala, Deus, com a tua filha, Pai. Olha, nasce João Batista. Amém. Que palavra, né? Que bênção. Olha Deus dando vitória aí. Ó. Aleluia, glória a Deus. Ao se completar o templo de Isabel, dar à luz, nasceu um filho. Amém. Amém, pastor, amém.
Entendeu, Fabiana? Palavra de bênção, palavras de vitórias. Glória a Deus. Aleluia. Agora é o Paulinho. Glória a Deus. Paulinho tá acordado ou tá dormindo, Fabiana? Ah, mas depois ele vê. Olha, Jesus Cristo ressuscitou. Aí, Amém? Paulinho, que não tinha chegado na sua mão, tá chegando, tá? Em nome de Jesus. Verdade. Oh, glória a Deus. Palavra linda de Deus, né? Deus é fiel. Obrigado, Senhor. E as menininhas, as princesas? Para as meninas, ó. Deus julga toda a humanidade. Às vezes elas Verdade. ficam pensando nos outros, tão pequenininho e já pensa no próximo. Glória a Deus. Aí Deus pensa em todos e Deus cuida de todos. Deus cuida. O que não for para você fazer, Deus usa outra pessoa e faz. Amém? Porque Ele é Deus. Ele é fiel. Acordado. Amém. Tá acordado. Glória a Deus. É verdade. Então. Obrigado, Jesus. Tira outra para Paula. Você tirou para... Deus julga toda a humanidade. Essa As foi pra meninas, quem? né? As meninas. Mas cada um é cada um. Glória a Deus. Quer que tire uma outra palavra? Agora você tirou essa para Paula, tirar essa para Lorena? Lorena. Fala, Eu ia Senhor. falar Loren, mas é tua filha, Lorena, que nome bonito. Ó, a parábola do bom samaritano. Amém? Aí, ó. Essas Tem meninas que ajudar são mesmo, bênçãos, tem que fazer mesmo, é verdade. Glória a Deus. São boas, Fabiana. O fruto não cai longe da árvore, não. O fruto não cai longe da árvore. Amém? Glória a Deus. Mas Deus é fiel, né, irmãos? Um dia nós vamos lembrar de tudo isso e vamos dar muita risada. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus... Ai, desculpa. O Espírito Aleluia, Santo Jesus. de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus é fiel. Deus quer que você tire uma palavra para Fabiana, mas não é um versículo. Ela quer uma palavra. Você entendeu, pastor? Você vai fechar a tua Bíblia e vai abrir uma palavra e vai ler o título e vai ler ali para ela 3, 4 versículos. Amém. Fala, Deus. Fala, Jesus. Aí, Olha, Zacarias lê o título. diz assim, ó. Zacarias 1, ó. Deus convoca ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do império do rei Dário, a palavra do Senhor chegou ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, cujo nome significa lembra, nos seguintes termos. Eis que o Senhor se irou sobremaneira contra os seus antepassados. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo. Assim ordena o Senhor dos Exércitos: retornai a mim, e eu me voltarei para vós. Convoca o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Amém. glórias a Deus. Olha, não sejam como os vossos pais. Ó, não sejais como os vossos pais e antepassados, aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram a atenção. Aleluia. Reclama o Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Ela entendeu. Glória a Deus. Deus, Fabiana, ele te ama. Amém? A tua parte você já fez. Agora o conserto depende de cada um, não é? A tua parte você já fez. Então, a Suzana pediu um versículo, agora eu não... Pede de novo aí, Silvana, Suzana. Pede o número. Aleluia. E a quem é outra? E Chocolate, estava demorando. Chocolate, fica quieto. Deixa eu ver aqui, pastor. Esse aparece aí no seu, Suzana. No meu, apareceu a Eliana. A Eliana que é o 28, mas a Suzana tinha pedido antes dela. Ah, não vi. Aqui não aparece. Mas aí pra mim, dá não. pra você ver. Não, Suzana. não Tinha aparece. nome e sobrenome. Pede, Suzana. Fabiana, glória a Deus. Não.
Fabiana. Glória a Deus é Deus. bom em todo o tempo. Aqui aparece só a Souza. Mas aqui é para a Eliana. A Eliana que é o 28. Amém. Glória a Deus. Ó, 28, ó. Salomão mandava importar os melhores cavalos das terras de Mus, Olha aí a benção. Egito, da região da Sicília e de vários outros países. Amém. Amém. Prepara aí que você vai receber um monte de presentes. Olha que benção. Glória a Deus. Viu, Eliana? Olha a benção chegando aí. Você vai receber um monte de presente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Suzana, nós já é mais de 9? É 9h15. Eu te chamei de novo, vai ver que está falando lá em cima. Mas você... Amém. Glória a Deus, Eliana falou amém. Não sei quem é Suzana. Quem conhece Suzana, depois fala com ela, que eu fiquei chamando Suzana. E o pastor deixou passar em branco e eu vi esse nome. Tenho certeza. Acho que é a primeira vez dela na live. Amém. Qualquer coisa deve haver, a internet tá ruim, cai. A internet tá ruim hoje não. Não, deles, né? Da pessoa que tá entrando, entendeu? Glória a Deus. Deus é bom, não é? Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, Deus abençoe vocês. Eu agradeço pela presença de cada um. Eu tenho certeza, eu nem vou falar e tenho dúvida, eu tenho certeza. Aleluia. Porque Deus falou comigo, eu tenho certeza que falou com vocês também, né? Cada um. Porque Ele é fiel, porque Ele é Deus e Ele é um Deus presente. Deus falou com o senhor na live? Falou pastor? grandemente, com todos nós, né? Falou Deus é sim. fiel. Amém? Obrigado, Jesus. E Deus abençoe até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, eu creio que sim, que Ele Aleluia. permitirá, porque nós estamos fazendo a obra dele. Verdade, E Ele Senhor. realiza sempre o desejo do nosso coração. Amém? Amém, Senhor. Então, Fabiana, me espera amanhã na tua casa à tarde. Eu vou esperar, você mais para a noite, né, pessoal? Verdade. A Aparecida falou assim, comigo também. Glória a Deus. Falou sim, né, Aparecida? Deus é na tua vida. Então, Deus é contigo, você sabe disso. Então, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Amém, Que Senhor. a graça de Deus A comunhão do Espírito Santo. esteja sobre a vida de cada um de vós. E quem crê diz... Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Vitória, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? ninguém. Deus abençoe Amém? a todos. Dailene, Deus Até amanhã, abençoe. em nome de Jesus. Fica na paz. Cris, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a Cris tem curso. É que dia que ela não tem? Amém. Na quarta, né? Mas amém. Deus abençoe. Fica na paz.